Uma dúvida que eu tenho na sua cabeça. Você jogou contra o Neymar, né? E muito se discute a diferença daquele Neymar para o Neymar atual, um cara que não conseguiu nos últimos 4 anos ter uma sequência devido a problemas físicos recorrentes. Sai do PSG, no Al Hilal ele mal joga, fica praticamente 2 anos ali parado, aí volta para o Santos, o ano passado é um ano. Também que ele se machuca muito e quando ele teve alguma sequência, o nível ficou bastante abaixo. Ele recupera um pouco do nível no final do ano jogando infiltrado, assim como você. Agora volta a fazer uma cirurgia. No segundo jogo, primeiro jogo como titular, não faz um jogo ruim, mas não é um jogo Neymar e já tem que ouvir das pessoas que ele não é mais o mesmo, que já era, que virou um jogador comum. Qual que é a sua expectativa com relação ao Neymar? Você acha que ele consegue retomar o melhor nível para poder ser convocado? Você convocaria? E mais do que isso, você falou para a gente que uma das coisas que fez você amadurecer muito foi ter passado pelas dificuldades que você passou. O Neymar ele tem um histórico diferente, né? Que ele, desde muito cedo, ele levou não só a família, mas ele levou uma galera muito grande lá. Você acha que isso, de alguma maneira, se fala muito que o Neymar é um moleque mimado, que ele ainda é imaturo em certas atitudes. Você acha que isso atrasou um pouquinho a maturidade dele, não ter passado por essas dificuldades, por estar muito dentro de uma redoma? Não, eu acho que é uma característica dele, né? Ele tem a personalidade forte, ele tem esse jeito dele que eu acho que com ou sem amigos ele vai ter. Às vezes o brasileiro quer um Neymar diferente disso, que não vai existir. O Neymar tem aquela personalidade, ele tem que bancar essa personalidade, ele tem que saber que isso às vezes gera repercussão, gera debate. Ele é o nome que gera pauta, essa é a realidade. Mas trazendo para o âmbito da seleção, eu consigo fazer uma análise dupla do Neymar. Clube, seleção. Se eu sou presidente de um clube, eu preciso fazer uma análise do Neymar para 50 jogos do ano que vem, talvez eu pense 2 vezes em fazer esse investimento. Mas quando eu penso em seleção, um nome como ele representa, num tiro curto, 7, 8 jogos, uma Copa do Mundo, ele estando bem fisicamente, e quando eu falo bem fisicamente, estando apto para jogar, eu levaria o Neymar. Eu levaria o Neymar para um tiro curto, de 7, 8 jogos, ele sabendo que ele pode não ter um papel de protagonista principal, que ele pode ser um jogador importante no elenco. Nesses moldes, eu levaria. Porque é um cara acostumado com jogos grandes, acostumado com pressão, nosso maior artilheiro da seleção brasileira. Então, para um tiro curto de seleção, vou te dar um exemplo. Eu não acho que o treinador da seleção de Portugal está tão preocupado hoje com o que o Cristiano está fazendo lá. Ele está na Copa. Messi, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tratar o Neymar desse nível. No clube, exigir profissionalismo, continuidade, realmente fisicamente ele preocupa para um ano inteiro de competição, preocupa, está muito notório que ele não consegue ter continuidade, mas ele estando apto fisicamente e dentro do plantel da seleção brasileira para um tiro curto, sabendo que ele pode ser protagonista dentro ou fora, desde que ele tenha essa consciência e essa vontade, eu não abro mão do Neymar. Eu colocaria o Neymar nos 25, 26 do que estarão na Copa. Quanto ele te impressionou quando você jogou contra ele? Olha, é difícil a gente falar de jogadores que jogarem ao lado do Messi foram notáveis ou foram importantes. O Neymar é um deles. Jogar contra aquele Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta, Suárez, o Neymar se destacava mais do que eles. Era impossível parar o Neymar naquela época de Barcelona. Muito diferente. Que dor de cabeça que ele deu pra gente. No Camp Nou, no Caldeirão, todos os jogos ele decidiu. Todos. O Neymar no Barcelona atingiu um nível muito grande. Um dos primeiros gols dele pelo Barça é contra o Atlético, né? Sim. É o Caldeirão. Caldeirão? Uma falta. E quando eu tava lá também, na Copa do Rei, nós tomamos o gol dele no Caldeirão. Um gol que ele joga aquele uniforme ridículo, amarelo e amarelo. Com as bandeiras da... Cara, teve um bandeira da que ele faz, Catalunha, né? Que esse jogo foi demais. Copa do Rei, nós tínhamos que fazer 2 gols de diferença na nossa casa. Tava 1-0 pra gente. Eu faço uma jogada de fundo, dou um chuveirinho pra trás, o Griezmann chega batendo, cara. O Jordi Alba tira com a mão a bola na linha. Não tinha VAR. Ela bate na mão e no travessão, contra-ataque pro Barça. Caiu no pé de quem? Neymar. Ele vai lá e faz. Que era pra ser um gol nosso virar 2-0, se tornou 1-1 com o gol dele. Cara, e confusão. Torres foi expulso no
no intervalo, briga generalizada. Menino nem em campo tinha sempre esse... Mas ele jogou muito, cara. Na época do Barcelona ele jogou muita bola. Muita bola. Era gostoso de ver o Neymar. Vocês trocavam ideia nessa época? Sim, Conversaram? eu tenho camisa dele, troquei algumas vezes camisa com ele. E esse jogo do Barcelona-Valência, que eu fiz o primeiro gol, que nós ganhamos de 2-1, nós ficamos depois ali nas escadas do Camp Nou conversando, eu e ele, Diego Alves, após. Ele ainda brincou bastante, né, com o Diego, ainda falou, pô, Diego, contra mim um leão, né, Diego? Sempre assim. E elogiou, me parabenizou. Depois também nós no ônibus indo pro aeroporto, falamos de vídeo também, ele ligou no Diego e né, eu junto ali na ligação, nos encontramos em Santa Catarina há uns anos atrás. Não temos relação de amizade, né? Oi, tchau. Mas é um cara que sempre foi muito respeitoso com a gente, era gostoso jogar em campo. Claro, competitivo, provocava, era provocado. Esse era o Neymar. Mas, cara, estar em campo contra esses jogadores, né, era muito gratificante. Uma coisa você falou do nível dele do Barcelona. Você considera que ele errou em ir pro PSG? É difícil falar dessa decisão, né? Porque colocaram na cabeça dele que ele seria melhor do mundo se ele saísse do Barcelona. Eu discordo um pouco disso. Eu discordo. Eu acho que o Messi ajudaria o Neymar a ganhar uma bola de ouro. Eu acho que o Messi ajudaria a ganhar. Mas, cara, com aquela proposta na mesa do PSG... Até hoje a negociação mais cara botaram da um história. clube na mão dele e prometem para ele um clube para disputar Champions. Por aquele valor, ele pensou, cara, vou ter o clube na minha mão para poder realizar o sonho de ganhar uma Champions e ser melhor do mundo, né? Então, difícil julgar essa decisão tão importante. Não posso dizer que é certo ou errada, mas entendo muito essa decisão. Mas se ele fica no Barcelona naquele nível lá, cara, era questão de tempo para ele ganhar. E Gui, a gente estava discutindo hoje sobre... Me lembro do Neymar nessa época, uma das características que mais me causa assim, lembrança é a alegria dele para jogar. Você via que tava dando tudo ruim, tava rindo em campo, driblava, ria. Claro, muito competitivo, mas você via que ele tava ali desfrutando. Leve, né? Leve de jogar futebol. Hoje a gente tem visto o Neymar muito carregado, cara. O Neymar que tá sempre brigando, impaciente, sempre parece com uma carga nos ombros de querer provar para os outros que ele ainda pode. E aí briga com o companheiro e briga com o juiz. E o semblante dele, poucas vezes a câmera faz um close, você vê ele rindo, você vê ele alegre e feliz. Você tem essa percepção também? Tenho e a gente procura entender, né? Porque eu acho que o Neymar, quando ele toma a decisão de vir para o Santos, o próprio nome, né? A própria imagem Neymar vinculada ao Santos traz muita responsabilidade. Eu acho que ele tomou uma decisão baseada no amor, em querer ajudar, em querer também ele, né? Voltar a ter continuidade, perto de casa, perto dos familiares. Mas não é fácil jogar aqui no Brasil. E o Neymar vai sempre gerar uma expectativa acima dos demais. Então, quando a gente vem para um país onde sabe que a cobrança ela é alta, tu quer resultado, as coisas não acontecem, lesão atrás de lesão, eu não estou defendendo aquela atitude, mas eu estou entendendo por que ele está assim. É notório que, né, muitas vezes a gente vê o Neymar querendo vir buscar jogo lá da bola dos zagueiros para ver se resolve, impaciência com o torcedor. Cara, isso é reflexo de quem quer ajudar. Se você fosse, tipo, hoje na figura do que você é pro Wesley, o que você diria para ele? Olha, ele tirar um pouco esse peso de cima. O Neymar, como eu falo, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tem que saber onde ele está. Às vezes parece, né, que ele quer uma coisa que às vezes a equipe dele não vai conseguir entregar. Isso acaba trazendo paciência, mas ele deveria saber para qual elenco ele viria, para qual campeonato ele viria, que tipo de campeonato disputa o Santos. A gente vê um Santos ultimamente brigando na parte de baixo, não na parte de cima. Então é difícil tu colocar um jogador desse tamanho, acostumado com outras coisas, naquele ambiente. Então, tira esse peso. Primeira coisa, tira esse peso. O que levou o Neymar a ser o que ele foi a alegria dele. É isso. Foi a diversão dentro de campo. E o brasileiro tem que entender que o Neymar alegre não é sinônimo de deboche, de falta de comprometimento. Não. É o futebol dele. Lógico. Entendeu? Mas a gente vê o Neymar hoje, talvez, né, com uma outra idade, querendo resultados que vão ser difíceis de ele alcançar ali dentro. Então, isso traz impaciência, né, e acaba gerando esse comportamento dele. Eu vi aqui na X Sports no Instagram que, segundo a apuração da ESPN, ele não será convocado para os amistosos agora. E você falou do Messi e do Cristiano, mas eu acho que você não acha que tem uma diferença quando a gente compara com esses dois? Messi e Cristiano estão jogando, né, cara?
o Neymar não tá jogando. E hoje, inclusive, na live a gente comentava muito sobre o Neymar. E eu cheguei a dizer que Messi e Cristiano souberam identificar os corpos que tem hoje e como conseguem extrair a sua genialidade ainda com os corpos que eles têm, com a idade que eles têm. Eles não fazem mais o jogo que eles faziam na época que você jogava lá, né? E o Neymar me dá a impressão, vendo você falar, pô, ele volta muito pra pegar a bola, me dá a impressão que ele ainda não teve esse... 25 anos. Tipo, cara, eu tenho 34, tive lesão no joelho, várias lesões musculares, eu preciso saber como eu posso ser útil aqui. Me parece que ele tá um pouco perdido. Você tem essa percepção também? Tenho também. Mas assim, né? O futebol é difícil de cravar algo, né? Eu acho que, vamos dar o exemplo do Messi. Cara, o Messi ganha a Copa do Mundo quando ele, não digo no pior momento físico da carreira dele, mas no momento que ele talvez já não desempenhava com aquele Messi do Barcelona. Aquele Messi do Barcelona não conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Já o fez nem gol em 2010. Exato. Na Copa da África. Então, ele vai nessa última Copa com uma seleção jogando para ele e ele tendo, né, sendo decisivo em alguns jogos, mas não naquela intensidade de antes. Mas a figura Messi dentro de campo. Cara, eu falo aí como ex-jogador. Entendeu? A gente sabendo que o Neymar não está nas melhores condições físicas, mas um Neymar dentro de campo, claro, como eu falei, né, não estou aqui defendendo a titularidade do Neymar, eu defendo sim um cara com a representatividade dele, estando no grupo, traz o peso. Como o Casemiro voltou a trazer peso para a seleção brasileira, como alguns jogadores, né, que têm esse nome, trazem. Então, o Neymar jogando ao lado desses jogadores, eu tenho otimismo. Para um jogo de 30 minutos, 40 minutos, talvez um jogo inteiro. É que o Neymar no Santos, qual é a expectativa, com todo respeito, obviamente, ao Clube Santos, à equipe do Santos, qual é a expectativa que a gente pode ter no Neymar nesses jogos do Santos? Uma equipe que entra nervosa, necessitada de resultados, ele entra nervoso, sabe? Treinador. Pressionado. É difícil para ele. Agora, limpando a cabeça do Neymar, fazendo um trabalho físico para ele até metade do ano, ele vai ter poucos jogos, esse problema. O Santos vai ter poucos jogos, né, até a próxima convocação. Mas limpando esse Neymar e ele agregando ao grupo numa Copa do Mundo, que aí também tem que saber como é que tá a cabeça dele. Se ele está disposto a isso, né? A ser mais um ali na seleção brasileira. Me parece que ele tá vendo essa informação agora da ESP, me parece que ele tá um pouco nervoso com esse da seleção, cara. Que não tá indo, né? E o Ancelotti parece que não vai abrir mão, cara. Pois é. Vai jogar só quem tiver. E assim, é difícil, né? Porque se não for agora, acabou o Neymar na seleção, né? Então, você acha que se por um acaso o Ancelotti não levar o Neymar pra Copa, falo pra Copa, e o Brasil não ganhar, porque já se discute renovação até 2030 e tal, você acha que o Ancelotti vai ter um peso ou ele tá meio que, puta, cara, eu sou muito grande, eu já ganhei campeonato do lugar do mundo... Não acho que ele vai ser criticado caso ele não leve. Não, porque eu não tô vendo essa massa brasileira de imprensa, torcida, querendo o Neymar na seleção. Então não acho que cairia no colo do... Não tá vendo? Não vejo, cara, não vejo. Eu tenho essa minha opinião, é a que eu faria, mas eu não consigo ver hoje o brasileiro querendo o Neymar na seleção, e para mim isso é uma pena. Eu acho que a gente deveria, nesse caso, apoiar um pouco mais o Neymar, porque pode ser a última Copa dele, e será a última Copa dele. Será a última Copa dele. Fizeram isso com o Messi, e deu certo. Quando acharam que o Messi ganharia, ele não ganhou. E nessa última, vai ser a última do cara. Vamos lá. Eu ainda acho que ele... E olha que a Argentina começou mal, hein? A Copa do Mundo, a última Copa do Mundo. Para a Arábia Saudita. Porra. De virada. Já pensou se o Brasil começa perdendo contra a Arábia Saudita uma Copa do Mundo, Neymar em campo? Meu Deus. O brasileiro ia pedir o cara no banco ou na arquibancada. Não bota mais uma chuteira. Então, eu como brasileiro, como ex-atleta, um cara que viu o Neymar de perto, eu sei, eu não estou aqui falando do Neymar de 2010 a 2015. É um Neymar hoje diferente, claro que é. Mas é um Neymar que a gente sabe quando tá bem, é um cara que tem um trato diferente com a bola. E assim como nós falamos da carência das laterais, enfim, eu também não vejo na seleção brasileira... Vejo sim jogadores com mais minutagem, com mais intensidade, vejo. Agora, a magia do Neymar, o futebol que o Neymar vê, ainda com a idade que ele tá, eu não vejo muitos tendo isso aí. O que eu quero dizer com isso? Que para uma seleção, para um tiro curto, eu defendo ele estar num grupo. Agora, realmente, ter o Neymar um ano hoje... Ainda mais o brasileiro, futebol brasileiro que é exigente, que é jogo pra caramba, joga mais que na Europa, difícil demais. Talvez seja o último ano dele e com jogos nas pernas. Ele já falou, falou que... Não sei se eu vejo o Neymar no próximo ano tendo 40, 50 jogos nas coisas. Não vai ter. Há quantos anos que ele não faz isso? Entendeu? Então acho que daria para preparar o Neymar para um tiro curto, a última Copa do Neymar. Sabe? Não tirando espaço de ninguém, não prejudicando ninguém. Dá para ter um Neymar no elenco,
Ele está testando jogadores muitas vezes que não estão dando resultado. Então, para um tiro curto, sim, eu teria o Neymar no elenco, porque inflaria, ajudaria. Vou dar um exemplo do Wesley. O Wesley, quando foi na seleção, a primeira coisa que ele falou, vou ver o Neymar. Falou pra você. Falou. Entendeu? É a representatividade do jogador dentro de um O elenco. cara já chega, Entendeu? é foda. É isso, cara. Os caras que é estão isso, hoje na entendeu? seleção são ídolos. É tem ele como isso. ídolo, né? E vamos lá. Estamos na Copa do Mundo. As coisas não estão acontecendo. O Neymar é um cara que chama pra ele. É um cara que chama. É um cara que não se esconde do Não, ele jogo. não se esconde. Não se esconde da Até pressão. essa questão de buscar a bola tá errado, mas é ele o tempo todo que chama Entendeu? pra ele, velho. Isso. Então, assim, pô, Guilherme Siqueira tá falando que é Neymar e mais 10 na seleção. Não estou falando isso. Eu estou falando que um jogador com a representatividade do Neymar, com a imagem dele, com o peso dele, estando apto para competir próximo da Copa, eu levaria para estar naquele ambiente, para estar no dia a dia dos treinamentos e para poder ser importante para nós. E a importância do jogador, muitas vezes, é 10, 15, 20 minutos, é uma bola parada. E o Neymar, para mim, sim, tem atributos para que isso aconteça.